acho que eu já perdi a noção de quantas pessoas já veio perguntar pra mim, Daiana, por onde eu começo? Assim, as pessoas gostam sobre despertar da consciência, se interessam por manifestações, porém, elas não sabem por onde começar a estudar, começar a aprender essas coisas e aplicar isso na vida delas. Então, escutando todas essas queixas de vocês, como eu sou a mãe de todos, eu trouxe pra vocês, eu criei pra vocês um compilado de conhecimento que você pode seguir para você começar a aprender sobre despertar da consciência e manifestações. Então eu posso dizer que esse é o único vídeo que você vai precisar assistir para você saber definitivamente por onde começar. Se você não me conhece, eu me chamo Daiana, aqui no meu canal eu falo sobre espiritualidade, autodesenvolvimento e criatividade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever para me acompanhar nos próximos vídeos. Então, sem enrolação, vamos lá, my darlings! A ideia dessa sequência de estudos que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo é basicamente você ter um conhecimento base da coisa. Então, eu peguei os livros clássicos, peguei as coisas clássicas, básicas que você precisa saber para você começar a aplicar isso de fato na tua realidade. Eu vou passar aqui a sequência da ordem do que você vai ver de cada tópico que você precisa passar no decorrer dos seus estudos e depois eu vou passando em cada tópico e falando cada assunto que tem dentro de cada coisinha, fechou? Eu dividi essa sequência de conhecimento em 4 partes, então basicamente é a parte da ciência, a parte da filosofia, a parte da psicologia e a parte da criação na prática, que é aplicar isso na tua realidade, na tua vida, praticamente. A sequência é a seguinte: a gente vai iniciar pela física quântica, para dar uma base, né, sobre a realidade, sobre ciência. Depois a gente vai passar para o Kybalion, que é um clássico da filosofia que fala sobre o funcionamento do universo. Depois a gente vai passar para o despertar da consciência, e lá basicamente fala como é que a nossa psicologia funciona, o nosso ego e a nossa consciência. E por fim, a gente vai passar pela escola dos deuses, que é basicamente a aplicação de todo esse conhecimento na prática, na vida em si. Então, essa é a sequência basicamente que você vai passar, são 4 pilares. E agora, então, a gente vai passar sobre cada um desses 4 pilares para vocês saberem quais assuntos vocês vão estudar durante cada tema. Então vamos lá, vamos começar pelo número 1, que é a física quântica. Por que eu achei interessante vocês começar pelo estudo da física quântica? Porque normalmente, quando a gente começa a estudar sobre manifestações, sobre despertar da consciência, é das duas a uma. Ou você vai ficar muito encantada por isso e vai de primeira, vai aceitar de primeira, ou você vai ficar tipo, que papo de maluco é esse? E para que você não fique para nenhum desses polos extremos, eu quero que você aprenda a física quântica, que é basicamente a ciência explicando sobre o poder da nossa intencionalização, da nossa atenção, da nossa mente sobre a realidade. Eu acho interessante vocês começarem por aqui, porque é como se vocês começassem a entender a natureza da realidade, como é que as coisas realmente funcionam no mundo. Quando você tem uma base de física quântica, quando você passar para as outras camadas mais profundas, como o Kybalion ou o despertar da consciência, você já sabe que isso de fato acontece explicado pela ciência. Eu acho que isso dá um bom aterramento para você começar a pisar depois. Então vamos lá, vamos ver quais pontos você pode começar a estudar aqui na física quântica. O objetivo dessa etapa é romper com a visão materialista da vida e abrir o leitor para a ideia de que a consciência, intenção e observação influenciam a realidade. Então é como eu expliquei para vocês, é você começar a colocar na tua cabeça que a tua mente consegue interferir na realidade. Os pontos que a gente vai passar aqui em física quântica serão esses, tá? Número 1. A natureza do átomo. Qualquer pessoa que vai começar a estudar manifestações vai começar pela natureza do átomo, que é aquela velha história de que o átomo é 99,99999% energia e somente 0,00001% partícula. Se todas as coisas são feitas de átomos, a maioria das coisas que a gente consegue enxergar e tocar, elas são apenas 0,00001% da realidade do mundo. Os restos 99,99999% são energia. A maior parte da realidade, ela é invisível, ela é mental. Esse é o conceito base para você começar a entender que a realidade não é concreta e materialista, rígida, do jeito que a gente acreditava ser. Depois a gente vai seguir nessa mesma linha do átomo e a gente vai ver sobre a dualidade de onda e partícula que o fóton apresenta. As pessoas lá estudando a natureza do átomo descobriram que os fótons, que é as coisas que ficam em volta do núcleo do átomo, eles ficam piscando. Uma hora aparece, outra hora desaparece. Esse desaparecer nada mais é do que a partícula entrando em forma de energia. Então, o fóton, ele apresenta-se tanto em partícula, que é quando ele fica visível,
quanto em energia. E como a gente já sabe que todas as coisas são feitas de átomos, a gente percebe que o que a gente olha, todas as coisas que estão condensadas em partículas, elas nada mais são do que uma possibilidade que veio da energia. Existem muitas outras potencialidades de se expressar, de aparecer, que estão no plano de energia, porque o fóton ele vai de onda, que é frequência, para partícula, que é matéria. Então ele fica alterando nessas duas. E o fator-chave que diferencia se ele vai estar em matéria ou energia é quem está observando, é a consciência que está intencionalizando por trás. Esse também é um outro tópico que a gente vai ver em física quântica, que é o papel do observador, que é basicamente sobre o ato de observar alterar o resultado daquele fóton, daquilo que vai aparecer na realidade. É por isso que as pessoas falam que tudo onde a gente coloca o nosso foco, a gente cresce, a gente aumenta, a gente atrai. Porque quando a gente está colocando o foco em alguma coisa, quando a gente está observando conscientemente essa coisa, a gente está colocando a nossa consciência nessa potencialidade de expressão. Então, é uma coisa que estava em plano de energia, porém a gente começa a observar isso, intencionalizar e focar, ela aparece em partícula, aparece na realidade material. Basicamente é essa a lógica das manifestações. Depois vocês vão passar por campo quântico e conectividade. Aqui vocês vão ver sobre o emaranhamento quântico, que é a ideia que fala que todas as coisas estão conectadas. Basicamente é a unicidade. Todas as coisas estão conectadas. Todas as coisas são um. E esse campo que está conectado a todas as coisas, a gente tem acesso pela nossa consciência. Então, se existe um campo que todas as coisas estão conectadas, inclusive nós conseguimos acessar esse campo para começar a acessar as coisas que a gente deseja. E o último ponto que a gente vai ver em física quântica é a probabilidade e o colapso da probabilidade. Que é isso, Dayana? Um conceito que diz que se todas as coisas existem em potencial e estão conectadas com esse campo quântico, quando a gente direciona a nossa atenção para as coisas, a gente está trazendo essas probabilidades para nossa vida. E se a gente quer tirar alguma coisa da nossa vida, a gente pode fazer o colapso da desprobabilidade. Não sei se eu falei certo, mas é basicamente você parar de dar atenção para as coisas que você não quer mais ver expressão na tua realidade. Esses são os pontos que a gente passa por física quântica. Esse daqui é tipo assim o básico, tá? O básico do básico para você começar a entender sobre manifestação. Então, estudem. Pessoas que eu indico para vocês estudarem sobre esse tema, sobre física quântica. O Dr. Joe Dispenza, ele é ótimo, tem ótimos livros. Leiam os livros. E também tem o Hélio Couto aqui no YouTube. Tem várias palestras dele aqui. Então, ele explica sobre física quântica, sobre toda essa coisa de manifestação e despertar da consciência por um olhar da física quântica. Então, eu acho que esses dois são ótimas pessoas que vocês podem começar a pegar o conhecimento, porque realmente eles são muito bons. Então, basicamente, essa parte de física quântica é isso. Fechou, está certinho. E agora, na segunda parte, vocês entrarão em contato com o Kybalion, que é um livro da filosofia hermética. Então agora a gente entra pro lado filosófico. Você já tem uma base científica, agora vocês vão ir para a filosofia, que é a filosofia hermética. Então o Kybalion, ele é um compilado de leis que fala que essas leis são as responsáveis por reger a ordem de todo o universo, de todas as coisas que existem. E essas leis, é muito interessante você ter conhecimento delas, porque elas podem te ajudar a entender muita coisa da tua vida. Porque se essas são as leis, então você pode começar a entender as leis para começar a usá-las ao seu favor e parar de fazer com que elas surjam efeitos negativos na sua vida. Basicamente, é as leis que estruturam o universo e a mente. O objetivo dessa etapa é dar linguagem filosófica e hermética para o que a física quântica aponta, as leis que governam o mundo interno e externo. Então, quais são os pontos que a gente vai passar aqui no Kybalion? São basicamente as 7 leis, os 7 princípios herméticos. Ai, gente, eu vou tirar meu óculos, tá? Perdeu o ar de intelectual agora, mas vocês são de casa. O primeiro ponto que a gente vai ver aqui no Kybalion é a lei do mentalismo, que diz que o universo é mental, o todo é mente. Esse princípio, ele destrincha lá no livro, basicamente é a porta que diz que nós temos poder através da nossa mente, porque o todo é mente. A real natureza, a real essência de todas as coisas é mental. Essa lei nos abre já para a segunda lei, que é a lei da correspondência, que já é o segundo ponto também do Kybalion. A lei da correspondência diz que tudo o que está fora é como está dentro. O que está acima é como está abaixo.
Então, ela fala que existe uma correspondência entre o que está refletido no externo e o que existe no interno. Então, é aquela ideia de que o mundo é o reflexo do homem. As coisas que aparecem no seu mundo nada mais são do que reflexos daquilo que está dentro de você. O terceiro ponto do livro Kybalion é a terceira lei, que é a lei da vibração. Tudo vibra, tudo se movimenta. Então, esse princípio fala que todas as coisas estão em movimento. Tudo está vibrando, ou está crescendo, ou está se decaindo, mas tudo está vibrando. Então, lá dentro do livro também tem o compilado do que é isso mais profundamente. Eu vou deixar para vocês estudarem. Eu vou começar a dar uma resumida, senão esse vídeo vai ficar com 1 hora. O quarto ponto do livro Kybalion é a lei da polaridade, que fala que tudo tem 2 polos. Todas as coisas, todas as características apresentam 2 polos de uma mesma coisa. Essa lei, ela ensina a gente a transmutar de um polo a outro. Então aqui a gente aprende a direcionar as nossas emoções de um lado que está canalizado, sei lá, pro negativo pro positivo. E assim a gente consegue canalizar, transmutar a energia entre esses 2 polos da mesma coisa. Muito interessante. Depois, a gente vai passar pela lei do ritmo, que diz que tudo existe fluxos, ciclos, ondas. Então, todas as coisas estão organizadas em um perfeito ritmo. Todas as coisas têm ritmo. A gente nasce, cresce e morre. É isso? A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Tem verão, primavera, outono e inverno? Não sei, gente, eu não sei. Nossa, esqueci. Os ciclos da lua, tudo existe ritmo. Essa é uma ordem que rege o universo. Depois a gente passa para o sexto ponto do Kybalion, que é a lei da causa e efeito. Nada é por acaso. Não existe acaso. Todas as coisas são efeitos de causas correspondentes. Então, essa lei nos traz responsabilidade sobre tudo o que acontece, porque não existe acaso. Todas as coisas têm uma causa e um efeito. E o último ponto do Kybalion é a lei do gênero, que diz que todas as coisas apresentam um lado feminino e um lado masculino. Tudo existe feminino e masculino, inclusive nós e a nossa mente. Esse conceito de gênero sobre a nossa mente é a chave na manifestação, porque é como se o subconsciente que dá vida a todas as coisas fossem o feminino e a nossa mente consciente, aquilo que escolhe o que a mente subconsciente vai dar expressão, é o masculino. Então, a junção desses 2 dá o resultado, dá a expressão. Então, é muito interessante. Leiam o livro que vocês vão tirar muito proveito. Esse é um dos livros mais valiosos que tem sobre esse tipo de conhecimento. Então, essa é a parte da filosofia. Agora a gente vai passar para a terceira etapa, que é o despertar da consciência. É a parte psicológica de todo esse conhecimento. Então, aqui a gente vai tratar com a psicologia interna, com o ego, identidade, dor e os mecanismos que mantêm as pessoas alienadas a um padrão. O objetivo dessa etapa é mostrar como funcionamos por dentro, por que sofremos e como sair do modo automático para o consciente. Então, nessa parte, vocês vão ter uma preparação para entender a sua psicologia interna, o que acontece dentro de você, porque agora você já entendeu cientificamente todo esse conceito, filosoficamente todo esse conceito. Agora tá na hora de você olhar para dentro, de você realmente começar o seu trabalho interno. Então, nessa parte, você vai se identificar com conceitos sobre ego, sombra, persona, sobre suas emoções, seus traumas, tudo isso que vem da sua parte psicológica internamente, a gente trabalha agora. É como se esses conhecimentos fossem a base que vai permitir você começar a trabalhar internamente. Então, vamos ver aqui os pontos dos quais serão passados nessa parte. São o ego como estrutura de sobrevivência. Essa parte fala que o ego, ele é criado a partir do modo de sobrevivência. A persona, a identidade que a gente cria, baseada nas coisas externas, ela é criada a partir de um medo. Faz a gente ficar reativos, faz a gente ter pensamentos negativos e todas essas coisas de emoções primitivas. Depois, vocês vão passar sobre o sono psicológico, que é basicamente aquela ideia de viver sem perceber. É a gente viver no piloto automático, a gente nunca tá presente nas coisas. Aqui é interessante você começar a entender que se você vive no seu piloto automático, quem tá no comando de você é o quê? Quais pensamentos e quais emoções estão no comando de você? Você tem que acordar e começar a trazer consciência para sua vida, presença na sua vida. Depois, vocês vão passar por dor emocional como guardiã da transformação. Que nome que é esse, Dayana? Basicamente, é você entender que as suas dores emocionais,
As suas emoções negativas, elas nada mais são do que um chamado para transformação. As suas dores, as suas sombras, elas não existem para te atrapalhar, para te incomodar, para te assombrar. Elas estão ali justamente para você olhar para elas, para que você consiga mudar, para que você consiga transformar e se tornar uma pessoa melhor. Então, basicamente, é essa a ideia desse ponto, você aprender os padrões que você repete sem você perceber. Então, basicamente, é você curar as suas sombras para você transcendê-las. Então, depois, o ponto 4 é sobre autossabotagem e identidades limitantes. Então, aqui a gente vai ver como a pessoa mantém a mesma vida por anos, o antigo eu lutando para sobreviver. Então, é como se existisse uma identidade que limita a gente, que faz com que a gente tome mecanismos autossabotadores para que a gente continue sendo essa versão limitada, esse ego padronizado de sempre. Então, muitas pessoas passam anos repetindo a mesma vida sem nem perceber. Depois, vocês vão passar para o ponto de presença, observação e desidentificação, que basicamente essa é a parte que você vai começar a olhar para os seus pensamentos, para os seus sentimentos e entender que eles não são você. Você começa a se desidentificar com as coisas que passam na tua cabeça, com as tuas emoções. Isso ativa o seu estado de eu superior, fala que você é a coisa maior do que apenas essas emoções e pensamentos instáveis e oscilantes. Então é muito interessante isso daqui para você que deseja começar a realmente mudar a tua cabeça. Depois vem o ponto de o processo de morrer psicologicamente. Que nome filosófico bonito é esse, Daiane? O que é isso? O processo de morrer psicologicamente. Nada mais é do que como se fosse um renascimento mental. Você escolhe conscientemente abandonar os seus traumas, os seus padrões do passado, para você começar a abrir para uma vida nova. Então, é literalmente você deixar com que aqueles medos, aquelas assombrações do passado vão embora para que você possa se tornar uma pessoa completamente nova que você escolheu conscientemente ser. Então, aqui é basicamente toda aquela ideia de renascimento. O último ponto do despertar da consciência é a união com o eu real, que é a consciência pura, é você se identificar como consciência pura. Então, como você renasceu, como você morreu psicologicamente na etapa passada, agora, por você abandonar o seu ego, você consegue se conectar com a sua consciência pura. E aqui é como se você tivesse uma clareza, uma inteligência interna. Você expande a tua consciência para sempre. O despertar da consciência passa todo o conhecimento da mente até você despertar a sua consciência em si, até você se unificar com ela. Então é muito interessante essa etapa, porque é basicamente o caminho que a gente faz internamente. Então estudem, porque eu acho que vai ser muito interessante para vocês, se vocês estiverem preparados. E a última etapa do nosso processo de aprendizagem é a Escola dos Deuses, que é um livro também, né? É a virada radical, porque agora você já tem a base científica, a base filosófica e os conceitos psicológicos do que fazer dentro de você. Então agora é você colocar a mão na massa, você começar a criar a sua realidade. O objetivo dessa etapa é mostrar a filosofia prática do criador da realidade, a responsabilidade total, a nova identidade e o estado de ser. Esse é a última etapa, porque agora você passou por todo esse processo de conhecimento e agora você começa a aplicar de fato. Os pontos que a gente vai passar durante o livro e que vocês também podem pesquisar por fora é: ponto número 1, o mundo como espelho. Então é aquela ideia de que o mundo é o reflexo do homem. Nada acontece a você, tudo acontece a partir de você. Não é como se o mundo estivesse vindo até você e você só tivesse que reagir às coisas. O mundo, a realidade, vem de você, não em você. Então essa é a ideia de um mundo como espelho. O ponto número 2 é: não existem circunstâncias, existem estados internos. Então aqui ele basicamente vai falar que os teus estados internos criam as circunstâncias da sua vida. Então é aquela ideia de correspondência. Você viu que como você agora, tendo o conhecimento de física quântica, do Kybalion, do despertar da consciência, fica muito mais fácil você entender os conceitos. Depois, o terceiro ponto é a responsabilidade total. Não existe essa ideia de culpar a vida, culpar alguém. É uma questão de responsabilidade, porque como a gente já viu, é a causa e efeito, não existe acaso. Não existe quem a gente depositar a culpa da nossa vida. A responsabilidade é somente nossa. Então aqui é a gente assumir essa responsabilidade pela nossa vida, por quem nós somos. E depois,
O próximo ponto é mudar o ser e não o mundo. A ideia de que as transformações começam por dentro. A realidade responde ao novo estado. As situações mudam quando os seus estados internos mudam. Então, a mudança que você tem que fazer é dentro de você e não no mundo. O próximo ponto que a gente vai entender é a força da atenção. Tudo que a gente deposita a nossa atenção cresce. A nossa atenção tem a habilidade de criar, manter e destruir todas as coisas que existem. Então, o lugar onde você deposita a sua atenção é onde todas as coisas crescem ou se destroem. Preste atenção onde você está colocando sua atenção. Depois, o próximo tempo é transcender o velho eu. Não é para você começar a lutar para consertar as coisas antigas em você. Claro que você tem que olhar para os seus traumas, tem que reconhecer as suas sombras, mas não é para você tentar se consertar. É para você abandonar toda a tua vida passada, é para você fechar a porta e deixar para trás, deixar ir, perdoar e deixar no passado, para que você consiga ressurgir como uma nova pessoa, um novo eu. Então essa é até mesmo aquelas ideias de salto quânticos, de você tornar uma pessoa completamente diferente. Não é sobre você melhorar as coisas que estão ruins em você, é sobre você abandonar por completo e se tornar uma nova pessoa, uma nova cabeça, para que você crie uma nova forma de existir. O próximo ponto é o outro como personagem seu, que é uma ideia do livro que diz que todas as pessoas que existem são um reflexo de quem você é. As pessoas, para nós, representam características das coisas que existem dentro de nós. Então, elas são como projeções, espelhamentos de quem nós somos. E isso nos abre a ideia de dissolução de inimigos. Porque se todas as pessoas que se mostram na nossa vida é um reflexo de nós, é uma projeção nossa, então, por mais que a gente deteste aquela pessoa só está denunciando aquilo que existe dentro de nós. Porque nós só conseguimos reconhecer no outro aquilo que existe dentro de nós mesmos. Essa ideia é muito bacana para você até mesmo começar a fazer o seu processo interior de transformação. Porque a partir do momento em que você começa a perceber as coisas que você repara nas pessoas, você começa a analisar o que existe dentro de você. Então essa é uma boa ferramenta para você usar ao teu favor. E por fim, a gente chega no último ponto da última etapa, que é o salto de consciência. Não é sobre evoluir, é trocar de identidade. É a instantaneidade da mudança. É você escolher mudar aqui e agora e você mudar para sempre. Essa é a ideia de salto da consciência. Você se tornar um novo eu para sempre. É você sair daquele eu reativo e aprisionado no modo de sobrevivência que só lutava para conseguir as coisas e começar a se posicionar como criador da sua realidade. Você entender que você é essa nova pessoa e você pode criar quem você quer ser. Então, básico do básico do básico, que não é tão básico assim, é tudo isso que eu falei aqui pra vocês. Se vocês seguirem exatamente essa ordem de conteúdo, de coisas que foram colocadas, eu acho que vocês vão conseguir ter um bom ganho de conhecimento e uma boa base para você começar a aplicar isso de fato na sua vida, para você aprender isso definitivamente. Então, agora você tem um por onde começar a aprender. Porém, se você quiser uma ajuda a estudar tudo isso, a digerir tudo isso, eu convido vocês a vir fazer parte da minha comunidade de estudos que eu criei gratuitamente para todas as pessoas que desejam aprender mais sobre esse tipo de conhecimento também. Nela, a gente faz lives toda semana pra gente discutir e aprender sobre todos esses conceitos. Então, se você deseja fazer parte dela, o link vai estar aqui na descrição ou no final desse vídeo. Então fica aí o convite para você, se você quiser fazer parte da nossa comunidade. Então é isso, minhas queridas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Não esquece de começar a me acompanhar aqui no YouTube e nas minhas outras redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!